que Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre os nossos corações, amém? Você é muito bem-vindo. Vamos adorar o nosso Deus. Igreja Batista Central de Lucas, você e os nossos convidados. Vamos adorar ao Senhor, estamos dando início ao nosso culto vespertino. Adore ao Senhor. Incomparável, és incomparável, maravilhoso, em tua majestade, não há outro Deus, não há outro Deus, como Jeová, não há outro Deus, além do Senhor. Família para a adoração, para o povo. És incomparável, maravilhoso, tua formosura, incomparável. És incomparável, maravilhoso, tua majestade, não há outro Pai bendito, Deus maravilhoso, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, muito obrigado por esse momento de culto, de adoração ao Senhor. Toma, Pai, o teu primeiro lugar. É tudo para ti mesmo, Senhor. Usa as nossas vidas para conduzir o teu povo à adoração. Ó Pai, que o teu nome seja exaltado, que o teu Santo Espírito nos conduza, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém, amém. É muito bom estar com você, adorando ao Senhor. Nós estamos transmitindo direto do templo da nossa igreja. A você, nosso visitante que está conosco, você é muito bem-vindo. Dá tempo de você pegar aí, copiar o link, enviar para os seus convidados, convidar os familiares, vizinhos,
para estarem conosco aqui nesse momento de culto e de adoração. A palavra do Senhor, queridos, em Salmo 92, do verso 13 ao verso 15, diz o seguinte: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. No nosso Deus não há injustiça, Ele é 100% justo. Vamos adorar o Senhor. A Deus demos glória. É o 228 do Inário para o Culto Cristão. 228 do Inário para o Culto Cristão. Pode abrir aí o seu inário e vamos adorar. Cante em casa mesmo, louve alto, para que todos possam saber que há uma família adorando ao Senhor nesse momento. Vamos louvar? A Deus demos glória. Demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Graça real foi a ser que Jesus morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a tal prova de amor, dos merecimentos do Filho de Deus. E quem pois confia em Jesus Salvador, pelo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vamos ter uma palavra de oração de gratidão. Eu vou pedir já à irmã Simone, nossa ministra de música, que faça essa oração nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor Deus, porque nós estamos aqui no templo, ó Pai, unidos, louvando o seu santo nome. Muito obrigada, Senhor Deus, pelas bênçãos, muito obrigado pelos livramentos, ó Pai, muito obrigado porque Tu
Tu tens estado presente no nosso meio, nas nossas vidas, nos nossos lares. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és um Deus de amor, um Deus misericordioso e tem estado conosco, ó Pai, nos livrando de todo mal. Muito obrigada por tudo, continue conosco. Em nome de Jesus que eu te peço, desde já lhe agradeço. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Mone. Meus irmãos, nós estamos assim às vésperas de voltarmos ao nosso culto presencial, pelo menos parcialmente, né? Para o próximo domingo pela manhã, nós estaremos aqui presencialmente com 1/3 da nossa membresia, né? Nós vamos ter mais ou menos entre 32, 36 pessoas no templo, tá bom? Fora a equipe que vai estar aqui ajudando na transmissão do culto. Você que não pode vir ao templo porque é de idade superior, ou porque tem alguma comorbidade, ou alguma dificuldade, não precisa se preocupar. Todos os nossos cultos continuarão sendo transmitidos pelos canais da igreja, Facebook e YouTube, tá bom? Então você não precisa se preocupar, você vai continuar assistindo aos cultos pela internet, desde os cultos da semana, centralizados, segunda-feira, PGM, terça, culto de oração às quartas, né? Assim como os cultos de domingo também. Os cultos de domingo, meus irmãos, presenciais serão apenas os da manhã, tá? Então de 10 às 11, nós teremos culto presencial aqui no templo da nossa igreja a partir de domingo que vem. E domingo que vem, famílias, atenção, se preparem, porque de manhã nós já vamos iniciar, né, celebrando a ceia do Senhor. Então, vocês que vão cultuar em casa, prepara o pão, o vinho. Próximo domingo pela manhã, nós vamos aqui com o nosso culto presencial, celebrando a ceia do Senhor, tá? Se você pode vir ao culto, por sua idade permite, você não tem nenhuma doença pregressa, você pode vir ao culto, então você venha preparado de máscara. A igreja, o templo, já todas as dependências estão preparados para receber você. Se você sentir que está febril, se você está resfriado, entendeu? Com alguma gripe, não venha. Assista, preste culto em casa, tá bom? Fora isso, você pode vir estar conosco. Os bancos já estão demarcados. Vamos ter toda a equipe de irmãos aqui para poder receber você ali. Vai ser aferida a temperatura de todo mundo que entra, tá bom? Para ninguém poder vir para o culto com febre, tá? Tudo isso está sendo preparado já para o próximo domingo, tá bom? Pastor, e os cultos da noite? Vai continuar sendo transmitido. À noite, nós não teremos culto presencial, tá bom? Apenas domingo pela manhã. Pastor, até quando? Deus sabe, né? Deus sabe. Nós estamos acompanhando todo esse processo, mas já é uma grande vitória, podemos voltar pelo menos com o culto da manhã. Amém, meus irmãos? Tá bom? Vamos adorar ao Senhor? Nosso irmão Márcio Cardoso, diácono Márcio, ele veio preparado para adorar ao Senhor nesse momento, e nós vamos cantar, louvar ao nosso Deus junto com ele. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul.
onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da nossa fé. Glória ao Senhor. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmão Márcio, por esse momento tão especial de louvor, de adoração ao nosso Deus. A palavra do Senhor, queridos, em Salmo 9, verso 1 e 2 diz: Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor? Vamos fazer esse momento de oração. Eu quero colocar todos os pedidos de oração, todos os nomes, não vou citar os nomes aqui, mas Deus conhece os irmãos que estão acompanhando, os nossos momentos, nossos cultos de oração às quartas-feiras, os nossos pequenos grupos às terças. Nós temos orado e Deus tem atendido verdadeiramente as nossas petições. Eu quero convidar a nossa irmã Mônica,
para ela vir aqui e fazer esse momento de oração, tá? Colocando todos os pedidos, essa situação, essa pandemia, a nossa igreja, né? Nesse momento, ela vai estar orando, nos conduzindo nesse momento de oração. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Oremos. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a oportunidade, Senhor, de estarmos, Pai, prestando culto a Ti, Senhor. Queremos, Senhor, entregar em Tuas mãos, Pai, os pedidos, Senhor, as necessidades dos Teus servos, Senhor. Tu conheces, Tu sabe, Pai. Sabemos, Senhor, que Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus que supre as nossas necessidades, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor, e cremos, Senhor, que tudo, Senhor, venha ao Teu tempo, Pai, ao tempo que Tu determina, Senhor, para as nossas vidas. O controle de nossas vidas está em Tuas mãos, Pai. Pai, queremos, Senhor, entregar os enfermos, queremos, Senhor, entregar, Senhor, os nossos líderes em Tuas mãos, Pai. Queremos, Senhor, entregar a nossa igreja, Senhor. Ser conosco, Pai. É o que eu Te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado, tá, Mônica? Deus abençoe. Pode deixar no cantinho. Isso. Graças ao Senhor. Nós temos orado, meus irmãos, e com a certeza de que o Senhor tem verdadeiramente ouvido as nossas orações. Queremos agradecer ao Senhor porque Ele é bom demais. Ele tem estado conosco cada momento das nossas vidas. Você tem certeza disso? Você tem experimentado verdadeiramente do Senhor nesses dias? Né, meus irmãos? Tempos de buscar a face do nosso Deus. Filipenses, meus irmãos, no capítulo 4, do verso 4 ao verso 7, o texto diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas, com ação de graças, porque assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Há um convite a você: fique firme nas promessas de Jesus. Amém? Vamos adorar? Firme nas promessas do Senhor. 344 do Inário para o culto cristão. Firme nas promessas. 344 do Inário para o culto cristão. Se esperar aparecer a letra ali, nós podemos louvar ao nosso Deus. Firme nas promessas. 344, Inário para o culto cristão. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades do revolto mar. Todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sem firme nas
nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós estamos chegando ao momento da mensagem e é o momento que nós clamamos ao Senhor para que Ele venha e fale aos nossos corações agora através da sua palavra, porque através dos hinos, desse momento de culto, das orações, Ele já tem falado. Eu quero convidar o nosso irmão Júnior para vir orar. Ele vai orar nesse momento, entregando esse momento da mensagem, né? Colocando tudo diante do Senhor, que o Senhor nos abençoe e use o servo dele para falar conosco nesse momento. Amém? Júnior. E você? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, prestar atenção, Senhor, na semente que o Senhor vai plantar aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos a nossa santidade, o nosso foco no Senhor, Pai. Abençoa o pastor Alexandre, que ele possa ministrar através do Teu Santo Espírito, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Júnior. Tem álcool gel ali do lado, tá? Meus irmãos, todos os cuidados, mas nós confiamos no Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos estar atentos às nossas autoridades, né? E nós estamos seguindo o que a palavra nos diz. Confiamos que quem cuida de nós, quem nos protege é o Senhor. Confiamos de que se for necessário que nós peguemos o coronavírus, vamos pegar. Mas se for da vontade do Senhor apenas, porque na realidade o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado. A gente faz a nossa parte e confia no Senhor. Então todos os cuidados estão sendo tomados, por isso nós não vamos, as pessoas precisam tomar cuidado, que parece que há um fio de navalha, né? Muito tênue entre ter fé e tentar a Deus, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. O fato de você crer que o Senhor protege não vai fazer com que você se jogue na frente do trem, que você vai pular de um prédio, ou que você não vai fazer não tomar nenhum cuidado dizendo, não, o Senhor vai me proteger. Não, aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Então a gente faz a nossa parte e confia no Senhor. Amém? Até porque nós somos igreja e como igreja precisamos ser exemplo. Então, nós estamos tomando todos os cuidados necessários. Toda a distância, o álcool gel, a higienização do templo, as máscaras, né? Tudo isso está sendo usado da melhor maneira possível. Deus colocou no meu coração falar algo com os irmãos que na quinta-feira, eu tive a oportunidade de falar a uma outra igreja. Na quinta-feira, eu fui convidado para pregar na Assembleia de Deus, lá da ilha de Piabetá, culto presencial, né? Culto presencial, uma congregaçãozinha, Assembleia de Deus pequena, muito interessante. O templo é feito sobre uma rocha, né? Ali na ilha de Piabetá, uma rocha mesmo. A rocha ela chega a invadir um pedaço da pista, e aí o templo da igreja foi feito em cima daquela rocha gigante que existe ali. E eu estive ali pregando a palavra do Senhor, e eu quero compartilhar com os irmãos, porque esse tema falou demais ao meu coração, e eu quero compartilhar isso com você. Deus restaura a minha visão. Deus restaura a minha visão. Deus, restaura a minha visão. É um clamor, meus irmãos. É um clamor, uma oração, um pedido. Esse tema, meus irmãos, me chamou mesmo a atenção, como se nós estivéssemos orando, pedindo ao Senhor. Imagine você no seu quarto, porta fechada, do joelho dobrado, pedindo, Senhor, restaura a minha visão. Mas pastor, eu enxergo muito bem. Que visão é essa do que o Senhor está falando? Visão espiritual, meu irmão. Visão espiritual, igreja.
Será que tudo que nós estamos vivendo é simplesmente material? Será que não há nada em volta de tudo isso, uma ação espiritual? Será que não há um reger das hostes celestiais da maldade, né? Da ação? A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Como que a gente luta com questões espirituais? Com a vida espiritual nas mãos do Senhor, com olhos espirituais, audição espiritual, coração sensível à voz do Espírito Santo. É um desejo de conseguir enxergar aquilo que o Senhor tem feito, uma oração para que o Senhor faça nas nossas vidas aquilo que Ele quer fazer. É isso que eu quero pensar com os irmãos. A pergunta que nós precisamos responder, meus irmãos, é: o que me impede muitas vezes de ver os planos de Deus se concretizarem na minha vida? O que me impede de ver as ações espirituais de Deus na minha vida? Por que em algum momento eu não consigo perceber o que Deus está fazendo, fez e fará? O texto é Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 14 ao verso 21, eu quero ler o texto com os irmãos. Marcos 8, 14 a 21. Marcos 8, 14 a 21. O texto bíblico diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Verso 17, percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos e não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E eles lhes disse: vocês ainda não entendem? Vocês ainda não entendem? Aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações e fala, Pai, usa o Teu servo conforme a Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Queridos, o texto que nós lemos, Jesus está no barco com os seus discípulos. Ele tinha feito alguns milagres naquela cidade. O texto vai dizer que Jesus não fez muitos milagres porque a incredulidade do povo daquele lugar era grande. E aí Jesus entra no barco com os seus discípulos, né? E vão passar para o outro lado do mar. E ali os discípulos levaram apenas um pão, não tinham comprado pão, não tinham preparado nada. E naquele momento Jesus começa a conversar com eles ali, né? E eles falam: olha, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento. Jesus começa a falar com eles a respeito deles não se misturarem, eles terem cuidado com as questões dos fariseus e dos herodianos, aqueles que seguiam os religiosos, aqueles a quem Jesus chamaria depois de sepulcros caiados, mestres cegos, guias cegos. Jesus chama a atenção deles para isso e começa a falar para eles: fiquem longe do fermento dos fariseus, fiquem longe do fermento dos herodianos. E os discípulos, meus irmãos, não entenderam nada do que Jesus estava falando. E como eles tinham levado apenas um pão, eles pensaram que Jesus estivesse falando do pão material. E Jesus, quando vê eles discutindo entre eles, Jesus então começa a repreendê-los e dizer: vocês não estão percebendo? Vocês não estão vendo? Será que os ouvidos de vocês estão tapados? Será que os olhos de vocês estão fechados?
Será que o coração de vocês é endurecido? Vocês não viram tudo que eu já fiz? E Jesus começa a relatar sobre as 2 multiplicações do pão que ele tinha feito. E falando para os discípulos, ele mostra para eles como eles estavam fora da visão do Senhor. Fora da visão de Deus. Queridos, como é perigoso o crente em Jesus Cristo está fora da visão de Deus para a vida dele. Como é terrível e perigoso quando você, um cristão, você que diz que leva o nome de Cristo com você, quando eu que sou um servo do Senhor, em algum momento da minha vida, por causa das minhas questões, eu deixo de perceber, eu deixo de fazer aquilo que realmente importa, que é agradar a Deus em primeiro lugar. Quando eu saio da visão de Deus, eu quero citar pelo menos 3 momentos, 3 coisas que podem verdadeiramente me fazer sair da visão de Deus. Esteja atento. A primeira delas, querido, é que sempre que me esqueço dos feitos maravilhosos de Deus, eu saio da visão do Senhor. Sempre quando eu ignoro ou eu me esqueço, eu deixo de lado o que Deus fez, o que Deus faz e o que o Deus pode fazer na minha vida, eu saio da visão de Deus. O verso 18, Jesus diz para eles assim: vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, vocês não se lembram. O que Jesus estava dizendo para eles, queridos, é que vocês já esqueceram que há pouco eu multipliquei pão, eu alimentei a multidão 2 vezes, e vocês estão aí pensando que eu estou falando verdadeiramente de pão material. Jesus está chamando a atenção deles: olha, despertem para o que eu tenho para vocês. Vocês estão comigo no barco. O que Jesus está falando com os discípulos, dando uma saculejada neles e dizendo: eu estou aqui, vocês não estão percebendo? Parece, meus irmãos, que a cada nova dificuldade, cada novo desafio que os discípulos tinham que passar, eles esqueciam tudo o que já tinham visto, o que Jesus tinha feito, o que eles tinham experimentado há momentos antes. Cada nova dificuldade ou desafio que se apresentava, eles pareciam vacilar na fé. Parece que a todo instante Jesus precisava ficar lembrando aos discípulos tudo que ele já tinha feito e que por isso eles não deviam temer. Meu irmão, minha irmã, você nunca passou por uma pandemia, eu também não. Mas a grande realidade é que você já passou por outras lutas, você já passou por outras dificuldades, você já viveu situações diferentes, situações que talvez você mesmo disse assim: agora eu não vou suportar, agora eu não vou conseguir. E naquele momento ali o Senhor te sustentou, naquele momento o Senhor foi contigo, naquele momento o Senhor te deu vitória e hoje você está aqui. E o que Jesus está dizendo para você é que se você está com medo de tudo isso, se você está apavorado ou desesperado com tudo isso que nós estamos vivendo, queridos, não faça assim, não fique desesperado, a sua esperança é Jesus. Não fique com medo, porque o Senhor é contigo. Assim como Ele fez antes, Ele faz hoje e vai fazer muito mais, meus irmãos. Porque se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos entender que o mundo tende a piorar. Essa é a grande realidade. Até a volta de Cristo, até a volta de Jesus, eu poderia dizer que nós vamos viver no mar de rosas, mas não. Tempos atrás, agora, semana passada, nós participamos dali do culto, da live com a Primeira Igreja Batista em Cordovil, e nós falávamos sobre o Apocalipse. Queridos, Jesus mesmo em Mateus 24, Ele diz que tudo isso é o princípio das dores. É o princípio das dores. Pastor, então como é que eu enfrento tudo isso? Lembrando o que o Senhor fez da minha vida e tem feito até hoje, porque Ele vai continuar comigo, Ele vai continuar com você. Lembre de quando Ele multiplicou o pão, quando você não tinha. É isso que Jesus está falando. Vocês estão preocupados com um pão? Vocês esqueceram o que eu fiz? Parece, meus irmãos, que a todo instante Jesus precisava lembrar aos discípulos: olha, lembra como foi? Eu estava com vocês, vocês não precisam temer. Sempre que eu me esqueço dos feitos maravilhosos de Deus na minha vida, eu saio
da visão de Deus. Abra os olhos espirituais, abra a sua mente e lembre, traga a esperança, traga à sua mente, à sua memória, o que? Aquilo que te dá esperança. O Senhor foi comigo. Ele continua sendo. Eu estava doente, o Senhor foi comigo. Eu estava desempregado, o Senhor foi comigo. Eu não tinha nada, o Senhor proveu. Eu estava na minha casa, os meus familiares, o meu filho teve um problema, o Senhor abençoou. Eu estava assim, clamei, pedi aos irmãos que orassem, Deus atendeu. Olha, eu já estive entre a vida e a morte no hospital, Deus foi comigo. Lembre-se do que o Senhor... eu andava por aí desgarrado, eu fui viciado em drogas, eu fui viciado em bebida, eu andava por aí, eu era um mau marido, eu era um mau pai, mas eu me encontrei com Jesus, Ele transformou a minha vida. Lembre-se de tudo que o Senhor fez na sua vida, e eu quero dizer, Ele continuará fazendo mais e mais e mais, porque é promessa dEle para cada um de nós. Não saia da visão de que Deus está com você, e que Ele vai continuar até o dia de te chamar para Ele. Não saia da visão de Deus. Sabe por quê? Porque sempre que eu me esqueço que santidade é essencial, eu saio da visão de Deus. Sempre que eu me esqueço que santidade é essencial para Deus, a minha vida em santidade é essencial, eu saio da visão de Deus. Sempre que eu me esqueço de me separar somente para o Senhor, eu saio do ideal de Deus, da visão de Deus para a minha vida. Verso 14, verso 15, os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Verso 15, advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Sabe o que Jesus estava falando? Não saiam do propósito de santificar as suas vidas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o fermento aqui, Jesus está fazendo menção às atitudes pecaminosas dos fariseus, às atitudes rebeldes dos herodianos, em relação a Ele, o Cristo, o Messias. Ele estava dizendo o seguinte: olha, eles ficam dizendo que guardam a lei e dizem, mas eles não creem em mim. Jesus, certa feita, ele diz assim: olha, vocês dizem que são guardadores da lei, mas não guardam, porque se vocês guardassem a lei, creriam em mim, porque é a lei que testifica de mim. Jesus está falando isso. E Jesus, uma certa vez, ele diz assim: olha, não sigam, porque eles são como condutores cegos. Você já imaginou um cego como guia? É isso que Jesus está falando. Estejam atentos. E aí, meus irmãos, nós vamos lembrar dos textos bíblicos, né? Paulo entendeu muito bem isso, e Paulo vai dizer, tanto em Gálatas quanto em Coríntios: um pouco de fermento leveda ou contamina toda a massa. Toda a massa. Você sabe o que isso quer dizer? Um pouquinho de pecado prejudica a sua vida toda. Um pouquinho de pecado dá problema para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos. Um pouquinho, querido. O fermento é assim: você pega a quantidade ínfima de fermento e coloca numa massa e mistura, e ele leveda toda a massa. O pecado é assim também. Jesus diz assim: olha, afastem-se, estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Essas palavrinhas que os fariseus, nesses ensinamentos que os fariseus, os herodianos, essas atitudes que os fariseus e os herodianos colocam no meio do povo, fujam dessas coisas. Fujam dessas coisas, porque eles estão totalmente fora da visão de Deus. Sempre que eu me esqueço de santificar a minha vida, eu saio da visão de Deus. Sabe o que está dizendo? Eu preciso separar-me para o Senhor a cada dia, a cada momento.
Quando eu ligo a televisão, quando eu ligo o computador, quando eu saio para o trabalho, quando eu estou no meio dos amigos, a todo instante da minha condução, onde eu estiver, eu preciso lembrar que eu sou do Senhor e que as pessoas precisam ver a luz de Cristo em mim. Aí eu estou no centro da visão de Deus. Um pouco de fermento contamina toda a massa. Ah, pastor, mas eu não sou adúltero, eu não adultero, né? eu não roubo nada, eu nunca matei ninguém, né? E as pessoas ficam pensando que esses são os pecados, né? Assim, terríveis. Meus irmãos, mentir, o pai da mentira é o diabo, é pecado. Odiar o seu irmão é pecado. Dar falso testemunho é pecado. Falar enganosamente é pecado. Ter sentimentos contrários ao que a palavra ensina é pecado. Pecar é errar o alvo, é sair do ideal de Deus, é tudo aquilo que prejudica o meu relacionamento com Deus. Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E mesmo uma coisinha, um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. Eu lembro de uma história que me foi contada, de um homem que viu o anúncio, vende-se uma casa, e aí ele foi lá ver a casa, e quando chegou a casa, uma casa muito bonita, toda preparada, bonita e tudo, e ele falou assim, olha, quanto o senhor quer nessa casa? Eu quero 5 mil. 5 mil? 5 mil. Ah, não, é pegadinha, tem câmera escondida aqui, que isso? Como é que o senhor quer? Não, é 5 mil. Tem certeza? 5 mil. Mas olha, deve chover aqui dentro, deve encher. Não tem nada disso, não é 5 mil. Ah, então eu vou comprar. Ele, então tá bom, ó, tá aqui o contrato. Só tem uma coisa. Logo vi que tinha alguma coisa, só tem uma coisa. Tá vendo aquele preguinho ali na cozinha da casa, aquele preguinho ali? Aquele preguinho é meu. Eu vendo a casa toda, tudo, você pode ficar, mas aquele preguinho ali é meu. Você não pode tirar aquele preguinho dali. Aquele preguinho o tempo que você ficar na casa, você tem que ficar, aquele preguinho tem que deixar ele ali. Só isso. Bom, então tá bom, então vamos fazer. Fechou o contrato, assinou o contrato, deu os 5 mil, ficou com a casa, foi morar na casa e começou. Passaram os meses, aquele moço que vendeu a casa bateu na porta lá. Tudo bem? E aí, tá gostando da casa? Poxa, muito satisfeito, realmente, tá tudo direitinho e tal. E vem cá, e o meu preguinho, tá lá? Tá lá, tá conforme, tá no contrato, hein? Não, tá lá, não mexi não, o preguinho tá lá. Ah, tá lá, então tá bom, faz um favor para mim. Eu passei ali no mercado, comprei essa carne, você pode pendurar ali no preguinho para mim? Mas você vai pregar? Não, só pendura ali, daqui a pouco eu venho buscar e tudo e tal. Então, tá bom, o preguinho é meu, tá no contrato. Não, tudo bem. Então ele foi lá e pendurou o preguinho, a carne no preguinho lá. Né? Então passou 1 hora, 2 horas, 2 dias, 3 dias e o cara não aparece. Daqui a pouco vem um cara, tudo bem, rapaz. E aí veio buscar a carne. Não, olha só, rapidinho, pendura mais esse saquinho de compra que eu deixei aqui, pendura lá no meu preguinho. Mas rapaz, já está lá o outro, não sei o que. Não, mas está no contrato, você assinou o contrato, o preguinho é meu, você não pode. Mas rapaz, já está lá a carne, está arriscado estrago. Não, então pendura lá para mim. Então tá bom, aí pendurou. Queridos, aquelas compras, aquela carne que estava ali pendurada no preguinho, começou a apodrecer. O tempo passar e aquele homem não ia buscar nada. E ele não podia mexer naquele preguinho. E de repente, meus irmãos, começou a apodrecer e ficou podre, começou a dar bicho, cheiro. Você já sentiu o cheiro de carne podre? Queridos, empesteou a casa toda de tal maneira que aquele homem que comprou aquela casa tão barato por causa de um preguinho, não conseguiu ficar na casa. Não conseguia mais ficar naquela casa. Meus irmãos, o diabo, ele não quer uma porta enorme aberta na sua vida, não. O diabo, ele quer só uma frestinha, porque ali ele vai botar o preguinho dele, e quando ele colocar o preguinho dele, um pouquinho de fermento,
vai levedar toda a massa. Fuja da aparência do mal, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus deixa bem claro para os discípulos: não se misturem, estejam atentos, vocês não são deles, vocês estão no mundo, mas não são desse mundo. Sirva ao Senhor em santidade, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por último, queridos, caminhando já para o final, eu saio da visão de Deus quando não dou ouvidos ao Espírito Santo. Crente que não dá ouvidos ao Espírito Santo está fora da vontade de Deus, está fora da visão do Senhor. Verso 21, Jesus diz para os discípulos assim: vocês ainda não entendem? Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, eu tenho feito, eu tenho estado com vocês, estão caminhando comigo há tanto tempo, vocês ainda não entendem? Quantos pães para 5.000? 5 pães, eu alimentei 5.000. Quantos cestos sobraram? 12 cestos, Senhor. 7 pães, eu alimentei 7.000. Quantos cestos sobraram? 7 cestos, Senhor. E vocês ainda não entendem? Aí Jesus chega mais próximo. Eu fico imaginando, meus irmãos, esse puxão de orelha, porque é um puxão de orelha, né? Jesus diz assim: ainda não compreendem? Não percebem? Corações de vocês estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Vocês não conseguem perceber as coisas espirituais que estão acontecendo ao redor de vocês? Você acha que é apenas matéria? Você está pensando que tudo isso aí é coisa só do homem? Você não consegue enxergar uma orquestração do inimigo das nossas almas querendo destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir? Será que você não consegue ter um pouquinho de discernimento espiritual para ver que muitas vezes uma palavra joga a perder tudo que o Senhor está fazendo na vida, no seu relacionamento, na sua família, no seu casamento, entre você e seus filhos? Visão espiritual, meus irmãos, para dar ouvidos ao que o Espírito Santo de Deus está falando. Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós somos, meus irmãos, de Cristo, e a voz que a qual nós precisamos dar ouvidos é a voz de Cristo. A nossa mente precisa ser a mente de Cristo. Você precisa estar atento ao que o Espírito Santo fala com você. Você quer ter uma ideia, né? Verdadeiramente, se não for com os olhos espirituais, não vemos as ações do Senhor, nem do inimigo, nas nossas vidas. Olhos espirituais, sensíveis à voz do Espírito Santo. Você nunca passou pela sensação de que ia fazer alguma coisa ou tomar alguma atitude e de repente se sentiu, ouviu uma voz, alguma coisa do tipo: não faz isso, não vai não, olha, não é o momento, não faz não. Aí você, aquele incômodo, mas aí o que acontece? Você teima e faz, né? E aí o que acontece? A juventude diz o quê? Deu ruim, né? Deu ruim. Aí quando deu ruim, o que você faz? Você lembra: caramba, bem que eu estava com um sentimento, uma questão dentro de mim que não era para... Essa voz que você não deu ouvido, essa advertência que você não percebeu, que você não obedeceu, era o Espírito Santo de Deus falando com você, mas muitas vezes você não deu ouvidos, não percebeu. Aí a gente lembra: bem que o Senhor me avisou e eu não dei ouvidos.
Se não estivermos atentos, não ouvimos a voz do Espírito Santo. Se não estivermos ligados com o Senhor, não ouvimos Deus nos advertir, Deus nos mostrar, Deus nos reconduzir, porque nós muitas vezes estamos dando mais ouvidos às vozes ao nosso redor, à nossa própria carne, do que ao Senhor. Sabe o que acontece quando você não dá ouvidos à voz do Espírito Santo? Você sai para fora da vontade, da visão de Deus para a sua vida. Qual é o desejo do nosso coração? Senhor, restaura a minha visão. Senhor, abre os meus ouvidos para que eu ouça a Tua voz. Abre os meus olhos para que eu veja os Teus feitos. Lembra lá do jovem e o profeta? Mestre, estamos cercados. E aí, Senhor, abre os olhos do moço. E quando Deus abre os olhos daquele moço, ele olha e vê cavalos e carros de fogo em volta, e são maiores, mais numerosos os que estão conosco do que os que estão contra nós. Mas é necessário visão espiritual. Queridos, os discípulos, eles não eram culpados de tudo que eles estavam passando ali, não. Jesus os estava preparando, Jesus os estava advertindo. Sabe por quê? Porque faltava a eles ali o Espírito Santo. O Espírito Santo, enquanto Cristo aqui com eles, e no Antigo Testamento, e nesse momento específico aqui, quando Cristo está com eles ali, o Espírito Santo ele era dado em porções, para atos específicos, funções específicas, para que eles pudessem cumprir missões. Lembra quando Jesus diz para eles assim, vão de 2 em 2, e vocês curem os enfermos, expulsem os demônios, preguem o evangelho do reino, né? Essa é a missão. O texto diz assim, Deus lhes autoridade para que eles fizessem isso, receberam uma porção de poder para isso. Queridos, então aqui Jesus está falando com os discípulos, né? E eles ainda não eram plenos do Espírito. O Espírito Santo não havia descido sobre eles ainda. Você quer ver uma prova muito clara da diferença da pessoa cheia do Espírito e a pessoa sem o Espírito Santo? Pensa em Pedro. Pensa em Pedro nos Evangelhos, o Pedro dos Evangelhos. Pensou, lembrou do Pedro, rude, brigão, muitas vezes impetuoso, né? Que mete a mão na espada e fala, e é repreendido Jesus para trás de mim, Satanás, e tudo. Lembra desse Pedro? Agora pensa nas epístolas de Pedro. Pedro, que já havia agora recebido o Espírito Santo de Deus. O Pedro de Atos 2, que quando na descida do Espírito Santo, o mesmo Pedro, agora cheio do Espírito, fala do Evangelho, do amor de Deus que enviou Jesus Cristo para salvar, para morrer na cruz por nós, e aí 3.000 almas se convertem. Esse Pedro que depois vai escrever, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esse Pedro, agora cheio do Espírito Santo. Qual Pedro você tem vivido, meu irmão? Qual Pedro você tem vivido? O do antes do Espírito? Ou o do cheio do Espírito? Pode um cristão que diz que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, um cristão que diz que já tem o Espírito Santo, que já habita nele, viver como antes, da mesma maneira, continuar sendo brigão, arrumando problema, falando mal dos outros, se metendo em confusão? Meus irmãos, todas as vezes que eu não dou ouvidos ao Espírito Santo, toda vez que eu fecho o meu coração, a minha mente para o Espírito Santo de Deus, eu saio da visão de que Deus tem para a minha vida. Senhor, restaura a minha visão, abre os meus ouvidos, esclarece o meu entendimento, para que eu viva segundo o que o Senhor quer para mim. Deus quer abençoar a sua vida, mas Deus quer você vendo
o agir e o mover dele. Deus quer guiar você nas suas decisões. Deus quer abençoar aquilo que você for colocar as mãos para fazer, desde que tudo isso seja para a glória do Senhor. Jesus termina falando ali com os discípulos exatamente essa frase: vocês ainda não entendem? Será que vocês ainda não entendem? Jesus, ele diz, e ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Você já entendeu o que Deus quer para a sua vida? Você já tem um discernimento de quanto Deus tem feito na sua vida? Queridos, esse tempo de pandemia, ele serve para que o crente se agarre mais ao Senhor. E infelizmente, tem crentes que estão se afastando do Senhor por causa da pandemia. Vocês ainda não entendem? Vocês ainda estão com o coração endurecido? Que o Senhor, nesta noite, de uma maneira muito especial, abra os seus ouvidos, abra os seus olhos espirituais, quebrante o seu coração, de tal maneira que você perceba que precisa estar dentro da visão de Deus para você. Clame ao Senhor, peça a Ele, assim como o nosso tema: Deus, restaura a minha visão. Talvez em algum momento você tenha passado por uma dificuldade, um problema tão chato, tão ruim, que você saiu até da visão de Deus. Mas eu quero dizer para você que se você clamar ao Senhor, o Senhor te traz de volta. O Senhor abre o seu entendimento. Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a estarmos sensíveis à voz do Teu Santo Espírito. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais. Abre, Senhor Deus, para que vejamos os Teus feitos maravilhosos. Vejamos o caminho, ó Pai, direito, ó Pai, que devemos seguir. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento para que entendamos a Tua palavra e possamos colocá-la em prática na nossa vida. Abre, Senhor Deus, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Ó Pai, quebranta os nossos corações para que em humildade estejamos debaixo da Tua poderosa mão, porque fazendo assim, Pai, nós vamos participar da visão do Senhor para as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Pai, se alguém, ó Pai, que ouviu esta mensagem, quer agora, quer depois gravada, quando ela for ouvida, que o Teu Santo Espírito, Pai, toque, ó Pai, quebrante corações, abra entendimento, de maneira tal que essa vida possa se colocar diante do Senhor. Se alguém estava afastado, frio, ó Senhor Deus, possa retornar, possa voltar ao primeiro amor, possa, Pai, clamar ao Senhor, ó Pai bendito, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que ela não volta vazia, mas faz tudo o que lhe apraz, faz tudo o que lhe apraz. Ó Deus, no nome precioso de Jesus, visita, Pai, esse lar que precisa do Senhor nesse momento. Visita esse coração, visita, Pai, esse casal, essa família, visita, Pai, essa pessoa que está no hospital, ó Senhor Deus, esse que possa estar de repente desesperado, sem esperança. Visita, Pai, mediante agora a ação poderosa do Teu Santo Espírito, e que para a glória do Teu nome, o Senhor transforme, o Senhor salve, o Senhor cure, o Senhor liberte, perdoa os pecados. Ó Pai de amor, salva, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos reconduz para Ti mesmo. Não permita, Pai, que nós saiamos, ó Pai, do Teu ideal, que nós não desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos estar, ó Pai, com os nossos olhos fixos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada coração, cada vida, cada família,
hoje e para todo sempre. Amém, Senhor Deus, amém, amém. Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa fazer resplandecer a luz dele no seu lar, no seu coração, na sua mente, e que os seus olhos estejam atentos aos feitos do Senhor a cada dia, amém? Deus abençoe e até a próxima. Um grande beijo. Deus, meus irmãos.